Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula. Bem-vindos ao TV Araxá Educa e continuem ligadinhos aí no canal acompanhando todas as aulas, hein? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre algo inédito, que são prismas e pirâmides. Você aí de casa já ouviu falar em prismas, pirâmides? Já usou essas palavras em algum momento da sua vida? Tenho certeza que em um momento ou outro, principalmente para quem fala, olha o arco-íris. O prisma aparece muito quando nós falamos sobre o arco-íris, né? Só que hoje nós vamos trabalhar o prisma dentro da matemática com formas, figuras geométricas. Vamos lá? Vejam só, antes de entrarmos no prisma e na pirâmide, nós vamos ter que recordar algumas coisas, que são as figuras geométricas. Dentro da matemática, temos o conteúdo de geometria. Dentro da geometria, temos as figuras geométricas, que são divididas entre as planas e os sólidos geométricos. Então, nós temos as planas e os sólidos geométricos, que também são chamados, nomeados como figuras espaciais. Tudo certo até aqui? Então, vamos passar para o próximo passo. As figuras planas, quem são, professora? Da onde que surgiu? Como que é? Qual é o determinador? O que diferencia elas das outras figuras? As figuras planas, gravem isso. Elas têm... deixa eu pegar aqui a caneta. As figuras planas, elas têm duas dimensões. São as chamadas figuras 2D. O que é isso, professora? Segura aí. Elas têm comprimento e largura. E também são conhecidas como bidimensionais. Então, vejam, estou fazendo um quadrado. Tem comprimento, tem largura. É uma figura plana porque está em um único plano. Só está desenhada aqui, na minha folha. Ela tem duas características. Ela tem comprimento, ela tem largura. Ela é bidimensional, duas características, e ela se encontra num único plano. Todos os pontos contidos da figura plana estão em um plano. Figura plana em um plano. No papel, na parede, na lousa, em um desenho. Está em um plano, certo? Tranquilo aqui. Vamos pegar exemplos de figuras planas. Tem o quadrado, tem o triângulo, tem um círculo, tem um retângulo. Vamos nos basear nessas que são as principais que nós aprendemos desde a educação infantil. Certinho aqui? Próximo passo. Vimos as figuras planas, 2D, bidimensionais. Ok. Agora, quando nós entramos nas figuras espaciais ou sólidos geométricos, a situação muda totalmente. Se as planas têm 2D, duas dimensões, bidimensionais, nos sólidos geométricos, ou nas espaciais, nós temos 3D. Sim, são as conhecidas 3D. Por quê? Elas têm 3 dimensões. Elas são tridimensionais. Vejam essa informação importante. Elas têm, quais são as características? Comprimento, largura e agora tem altura. Aí ela sai do plano. Quando vem para a altura, ela não fica num plano, ela já vem para outro plano. Vocês já pegaram, por exemplo, o chapéuzinho de aniversário? Ele é um cone. Ele é uma figura 3D. É um chapéuzinho. Eu tenho a base embaixo redonda e o contorno, o lado todo arredondado. É uma figura 3D. Sabem aquele cubo mágico cheio de cores que nós ficamos encaixando, para ficarem todas as cores iguais dos lados, nas faces? É uma figura 3D, o cubo mágico. Então, o cubo, paralelepípedo, as pirâmides, tudo isso são 3D, porque elas têm uma característica a mais, que é justamente a altura. É o que diferencia das figuras planas. Então, vamos lá. Quem que é o sólido geométrico do quadrado?
A figura plana é quadrado. O sólido geométrico que se assemelha ao quadrado, o cubo. Só para vocês terem uma ideia aqui mais detalhada. Aqui é o cubo. Por que que é o cubo? Todos os lados que eu olhar e avaliar o cubo tem as faces com quadrados. Todos os lados são formados por quadrado, figura plana, tá? Quando eu consigo pegar esse material na minha mão e mexer, manusear, ele se torna 3D. Só no desenho ele está em um plano. Então este quadrado é só uma figura plana. Gravamos essas informações? Vamos treinar mais um pouquinho. Vamos pegar mais uma informação. Quando eu falo das figuras espaciais e dos sólidos, ou sólidos geométricos, né, que significam a mesma coisa, eu tenho duas separações. Tem poliedros, gravem essa informação, e os corpos redondos. E um é totalmente diferente do outro. Totalmente diferente, não tem nada parecido. Por quê, professora? Os poliedros, todas as superfícies são planas. Todas planas. Quando eu vou para os corpos redondos, o próprio nome já está falando, já está direcionando o que significa. Uma de suas superfícies são arredondadas. Uma delas, certinho? Vamos pensar aí nos poliedros. Vimos aqui poliedros e corpos redondos. Esses aqui vão ficar para depois. Agora nós vamos entrar só nos poliedros para chegarmos em quem? Prismas e pirâmides, certo? Dentro dos poliedros, então, nós temos prismas e pirâmides. E nós vamos trabalhar uma a uma agora. Até aqui, ok. Agora nós vamos falar sobre os prismas. E aí? Como que eu faço para descobrir um prisma, diferenciar um prisma de uma pirâmide? Quando é um prisma? Quais são as características? Vem comigo que você vai aprender agora. Temos aqui 3 características para os prismas. Primeira característica, laterais formadas por quadriláteros. Quadriláteros, 4 lados. Primeira informação importante, guarda na cabeça. Segunda informação importante, os prismas, eles têm 2 bases iguais e paralelas. Bases iguais e paralelas, certo? Elas estão uma frente à outra. Quando eu falo paralela, é que estão uma em frente à outra, certo? E a base do polígono, a base pode ser formada por qualquer polígono. O polígono pode ser um quadrado, retângulo, tanto faz, certinho? Quando eu venho para as pirâmides, muda um pouquinho. O que permanece é a base, que também pode ser formada por qualquer polígono, certo? É a única semelhança. A diferença é que as laterais são formadas por triângulos. Laterais formadas por triângulos. Se são triângulos, nós sabemos, né, como que é um formato de um triângulo. Fica fácil de identificar. E a base é única, só tem uma base, não tem outra. Nossa, professora, então ficou fácil de identificar. Lógico que ficou. Preste atenção, volta nos prismas. 4 lados, 2 bases iguais e paralelas, e a base pode ser formada por qualquer polígono. Beleza. Quando eu vou para as pirâmides, as laterais já são com um formato de triângulo. Só tem uma base, não tem como ser paralela, porque é só ela, não tem que ser paralela com ninguém. E a base também é formada por qualquer polígono. Professora, tá ficando estranho isso. Vejam só. Estão vendo essa figura aqui embaixo, que já está circulada? Quais dessas imagens você acha que são prismas? Já deixei uma circulada para ver você avaliando as demais. Observem todas. Aqui, arredondada, aí já não dá. Não tem como. Tem uma base. Então, você já sabe que aqui não entra nos prismas. Aqui, quadriláteros. Olha lá, gente. Esta base, comparada com essa, está paralela e igual. Se eu comparar aqui com aqui, está igual. Então,
já está entrando dentro da classificação dos prismas. E aí, o que eu tenho? Essa informação comparada com essa que já veio dando a dica. Aqui nós temos prismas. Aqui já não dá, né, gente? Ó, aqui temos uma base. Quando eu ver, ela só tem uma, não tem outra coisa para eu comparar. Não tem como ser um prisma. Fica muito nítido nessa atividade quando você olha e já consegue diferenciar o prisma das demais imagens. Certo? Quadriláteros, quadriláteros. 4 lados, 4 lados. Só por essa informação você já pega aí, já mata a charada. Agora veja, vamos identificar um pouco mais, treinar um pouco mais sobre prismas e pirâmides, porque só na explicação fica um pouquinho, né? Muita informação. Nós vamos entrar agora na prática. Vem comigo. Chegou a hora de praticarmos então. Já tivemos as explicações, agora é a hora de visualizarmos na prática como que funciona essa classificação, a identificação entre prismas e pirâmides, ok? Antes de entrarmos nessa classificação, nós temos que relembrar alguns itens importantes. Para ser prisma tem que ter duas bases iguais e paralelas e laterais formadas por quadriláteros, certo? Quando são pirâmides, é um poliedro com uma base e laterais formadas por triângulos. Só de batermos o olho aqui nas imagens, a gente já consegue pegar as imagens que têm as laterais, repito, laterais formadas por triângulos. Professora, mas tem um que a base é triangular. Segura aí. Laterais, olha a descrição, laterais formadas por triângulos. Eu não quero a base. A base é o apoio, é onde está apoiado. Eu só quero as laterais. Então, este daqui se classifica. Este aqui também. Este aqui também se classifica. E este também. Se nós olharmos para as pirâmides, vocês vão ver que todas têm as laterais formadas por triângulos. Quando eu falo das laterais, é porque é o primeiro item que você já bate o olho e já consegue matar a charada. Depois você vem para a base. Se você observar, todas estas imagens de pirâmides têm uma base, que é a outra característica dos prismas. Das pirâmides, desculpe. Pirâmides, laterais formadas por triângulos e uma base. O que sobrou, professora, vai tudo para os prismas? Sim. Então, vejam. Quadrilátero, quadrilátero, quadrilátero. E temos esta imagem aqui, que é super desafiadora. Lembram que uma das características é duas bases iguais e paralelas? Aqui estão, bases iguais e paralelas. Triangular, sempre gera dúvida esse daqui. Por isso que eu comecei na pirâmide, para vocês fazerem essa identificação primeiro das laterais, certo? Aí agora, vamos falar um pouco mais. As pirâmides e os prismas, eles recebem nome de acordo com os polígonos que formam a base deles. Então, observando aqui, o que forma essa base? Triângulo. Então, triângulo. Então, ele é um prisma triangular, certo? Olhando o segundo, quadrado, as bases são formadas pelo quadrado. Então, o polígono... Opa, coloquei no lugar errado, gente, desculpem. O polígono é o quadrado aqui no caso. E o nome deste prisma vai ser prisma quadrangular, certo? Aqui já temos o pentágono, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o polígono é o pentágono e o prisma vai se chamar prisma pentagonal. Aqui ao lado eu já tenho o hexágono e tem pessoas que falam também hexágono. Dentro da língua portuguesa tem as duas aceitações. O dicionário Volpe, né, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, quando nós buscamos lá, tem essas duas pronúncias aceitas. Em algumas regiões usa-se o som de Z no lugar do X, hexágono. Em algumas outras regiões usa-se hexágono, tá bom? E aí, se é um hexágono tem 6 lados,
o nome dele automaticamente vai ser um prisma hexagonal, certinho? Vamos agora classificar as pirâmides com os polígonos que formam a base e, consequentemente, os nomes. Aqui é um triângulo, então a base é um triângulo, é uma pirâmide triangular. Na segunda pirâmide, olha que interessante, a base já é um quadrado. Então, quadrado é o polígono que forma esta base e esta pirâmide vai ser uma pirâmide quadrangular. Na segunda imagem, eu já tenho uma pirâmide formada pelo pentágono, 5 lados. Base é onde está apoiado. E aí, o nome dela vai ser pirâmide pentagonal. E por último, temos uma pirâmide que a base, que é onde ela está apoiada, é um hexágono e o nome dela, consequentemente, vai ser pirâmide hexagonal. Tranquilo, né? Viram que praticidade que ficou mais claro, todas as informações se juntaram aqui? Agora vamos finalizando aqui nossa aula. Muito bom, agora que nós praticamos, vamos finalizando nossa aula e conectando todas as informações que nós falamos aqui. Nessa aula nós falamos sobre prismas e pirâmides. Só que prismas e pirâmides eu sempre tenho que lembrar que eles pertencem ao grupo dos poliedros, certo? Então aí eu tenho prismas, pirâmides, beleza. E aí você sempre vai se basear naquelas características que nós trabalhamos e acabamos de trabalhar aqui nesta atividade, certinho? Bons estudos para você aí de casa, continuem ligadinhos aqui na nossa programação e até a próxima aula.